Olá a todos e sejam bem-vindos ao terceiro episódio da série Lindos Meninos. O episódio de hoje chama-se O Medo é. O medo é um instinto primordial e irracional. O medo foi fulcral e até fundamental para a sobrevivência da nossa espécie. Em tempos idos, ferramenta essencial. Nos dias que correm, o medo é um instrumento de controle e governação. Nada é mais fácil do que controlar e governar uma população com medo. Tática, estratégia comum usada por todos os sistemas políticos autoritários. Os da direita e os de esquerda. Foi assim na Alemanha nazi, foi assim na Rússia comunista e ainda é assim na China comunista, na Cuba comunista, na Venezuela comunista, na Coreia do Norte comunista. Oh, diabo! Mas também foi assim cá, durante 50 anos. A ditadura durou meio século nesta terra por causa do medo. As pessoas tinham medo de tudo. Tinham medo de falar, tinham medo de agir, tinham medo que o vizinho desconfiasse que a cultura do medo é algo que se pode encontrar em todos os sistemas autoritários. Não falha, não falha, não falha. Por isso, essa é sempre a primeira e a melhor estratégia de qualquer regime que se quer autoritário para controlar a população. Instila-se o medo e as pessoas com medo sujeitam-se a tudo. A tudo. Fazem as coisas mais idióticas sem questionar. Eu vou-vos dar alguns exemplos do que vos falo. Meus caros, antes de passarmos aos exemplos práticos desta arquitetura do medo, vamos primeiro falar sobre como isto funciona. Pois bem, é muito simples. Aliás, quanto mais simples, melhor, mais eficaz. Não complica. É a regra. Pois isto faz-se como os pais. Quem é pai sabe isto. Como é que os pais fazem para as suas crianças
cumprir com as regras da casa. É simples. Exagera-se nas consequências dos seus atos. Tão simples quanto isto, não é? Fazes isto, olha, cai-te o Carmo e a Trindade em cima. E o gaiato, oh diabo, pensa duas vezes. A regra aplica-se à população. Pega-se numa lupa, proverbial lupa, coloca-se em cima de qualquer problema mundano. Oh diabo, é o fim da picada, correto? Quando, por azar ou sorte do destino, aparece ou cai-nos no colo, neste caso no colo de quem governa, um vírus novo, uma maleita nova, 5 estrelas, fantástico, não é? Não custa nada. Quando se tem o mainstream media no bolso, quando o share e os cliques online são tudo o que importa para a mídia, fica tudo fácil. Tudo fácil, ok? Extrapolem a proverbial lupa para esta situação. 24 horas por dia, pumba, é o fim da picada. Agora já se começa a perceber que, enfim, havia uma lupa. Havia uma lupa. Mas é assim que funciona, percebe? Tal e qual como os pais fazem com as crianças. Exagera-se com as consequências. Se não fizeres, cai o Carmo e a Trindade. E a população, upa, upa, mainstream media a ajudar, estão a ver? Não falha. Esta é a arquitetura do medo. Não falha. Pois então, depois de arquitetar e projetar o medo, fica fácil de decretar o estado de emergência. Tranquilo. Ninguém estrebucha. Não é? Tira-se os direitos cívicos da malta e toda a gente diz, sim senhor, isto é para o bem geral. Para o bem de todos. Correto? Outdoors por todo o lado, tudo vai ficar bem, fica em casa por nós, por vós, por todos, e tal, Força Portugal, somos os maiores, e tal, né? Propaganda, aí, do melhor, só os russos se calhar faziam melhor propaganda. Isto é típica propaganda de esquerda, não é? Comuna, socialista, chamem-lhe o que vocês quiserem, típica propaganda, típica. Funciona, a malta, é um orgulho fazer isto pela minha pátria. Pronto, decreta-se o estado de emergência, pumba. Isolamento imposto, distanciamento social, não vais, não fazes, pões a máscara, pões a viseira, pões a máscara, pões a viseira, pões o fato hazmat, não vais para a praia, não vais para lado nenhum, não há futebol, não há ajuntamentos. Queres entrar no supermercado, conta-gotas, fila, 2 metros de distância. É tudo aceite pelo bem comum. Correto? Nem mais. E depois chega o 1 de maio. 1 de maio, Dia do Trabalhador. País em quarentena, a malta em isolamento, distanciamento social, mas a CGTP diz, espera lá,
tem que haver uma exceção. É o Dia do Trabalhador. Tem que haver uma exceção. E o governo, que por acaso é de esquerda, diz sim, senhora. Como viram, foi uma exceção. Uma grande exceção. Sem ondas. Já andamos a tratar esta malta como crianças mentecaptas. Não é agora que os vamos tratar como adultos. Continua. Toca o barco para a frente. Ok? Não há problema. 13 de maio está já aí a chegar. Fátima. Como vai ser? Será que vai haver outra exceção? O que acham? Será que vai haver outra exceção em Fátima? Ui! Vós sabeis o que diz o ditado. Quando a esmola é muita, até o cego desconfia. Por isso, atenção. Podeis nos tratar como crianças mentecaptas, mas não se estiquem, não é? Não se estiquem. Vamos ver, eu estou curioso. Entretanto, não é? Como vós deveis saber, todos os festivais de verão foram cancelados. Não há diversão, malta. Musical, não, nada disso. Nada disso. Ainda nem sabemos como é que vai ser a praia. Bem a tropa, bem a Guarda Nacional. Nós temos Guarda Nacional? Nem sei se temos. Não sei. Deve ser uma facção da GNR. Controlar a praia, Polícia Marítima. Nem eles sabem como vai ser a praia. Mas vamos já cancelar os festivais de verão. A malta começou a vender os bilhetes no ano passado. Está tudo a pensar: o que é que eu faço à vida? Cancela já tudo. Mas bem daí o PCP. Ou será o CDU? Não sei. Bem o Partido Comunista e diz assim: oi, alto lá. Tem que haver mais uma exceção. Pois. Não confundeis o Festival do Avante com um festival de música. Não é. É muito mais do que isso. O Avante é um festival de cultura. Política, propaganda, não interessa. É um festival de cultura. Há música, mas não há só música. Por isso, não confundeis o Festival do Avante com o Festival de Música. Por isso tem que haver uma exceção. Os outros festivais, Nicolas, mas o Avante tem que acontecer. Tranquilo. Crianças mentecaptas. A arquitetura do medo a trabalhar como uma máquina bem oleada. Estão a ver?
tudo ali certinho, um relógio suíço. Não falha, não falha, não falha. O espectro dos 50 anos de ditadura ainda nos assombram. Ainda nos assombram. E a malta ainda pensa 1, 2, 3, 500 mil vezes antes de falar, antes de agir e sequer pensar em contrariar a palavra vigente. Este é que é o nosso problema. A arquitetura do medo ainda está entranhada na nossa psique, nesta psique social lusitana que permite que tudo se faça debaixo do nosso nariz e ninguém levanta a voz. Fazem a festa do 25 de Abril, cravos e música e tal, celebra-se como se tivesse sido ontem, mas na altura, se não tivessem sido os militares, ainda andávamos neste ramo-ramo. Duvidam? Duvidam? Pides, bufos, chibos, a Ramona em cada canto. Ainda andávamos nesta conversa. A grande revolução. E quem vem de fora e ouve falar nisto, foi uma chacina. Deve ter sido tiroteio por tudo quanto era lado, guerra civil, o país dividido. Treta. Foram 50 anos a baixar a mona, até que um punhado de militares disse: chega. E foi assim, o 25 de Abril. E passados estes anos todos da grande revolução, a cultura do medo ainda persiste. Está viva, saudável, em grande forma. Está aí, palpável, para quem quiser ver. Meus amigos, espero ter espicaçado a vossa curiosidade com alguma argúcia e estupidez natural. Se gostaram, cliquem no gosto, consoante for o vosso sotaque. Subscrevam o canal e o sininho para receberem mais notificações aqui do amigo. Ok? Foi um prazer e até à próxima. Não perca o próximo episódio de Lindos Meninos. Foi um prazer. Fiquem bem.